Arte na Fotografia está no ar. A nossa competição está avançando, já passamos da metade. Vai ficando cada vez mais apertada, mais difícil para os nossos participantes. O tema de hoje é extensão do corpo. Quero saber de vocês, mentores, como é que os nossos participantes vão lidar com essa ideia? Eles fizeram aquela prova do barracão lá do carnaval, né? Onde eles tinham que, na verdade, eles terem relação direta com os personagens, né? Aqui nós estamos convidando para eles terem relação com terceiros e a forma que esses terceiros se relacionam. Esses terceiros pode ser mais uma pessoa, pode ser um objeto. Assim como, por exemplo, os meus óculos que eu tenho ouvido são extensões da minha vaidade. Bom, no mundo tecnológico como o de hoje, tem muitas ferramentas que funcionam como extensões do nosso corpo, né? A gente usa muitos instrumentos. Inclusive, no desenvolvimento das linguagens artísticas, a gente usa determinadas próteses, vamos dizer assim. Extensões do braço, do olho, do pensamento. O pau de selfie, por exemplo. Uma extensão do braço. Exatamente. Vai ser difícil, mas tem um fundo que ajuda muito a trazer a ideia da composição, do Exatamente, ritmo. Porque é na harmonia desse encontro entre o homem e seus objetos que vai se fazer um desenho, que é o que nos interessa para a composição, que é o nosso eixo central. Bom, eu vou chamar os nossos participantes e vocês vão contar para eles o que vocês podem contar antes do desafio, tá bem? Vamos confundi-los bastante. Exatamente, como eu estou confusa agora. Vamos lá. Participantes, podem vir. Estão com cara de que querem novos desafios, que estão cansados de desafios muito fáceis, que vocês querem uma coisa mais complicada. Tô certa? Olha os olhinhos. Então vamos lá. Bom, chegamos na 6ª prova. E aí vou falar uma informação de bastidor aqui. Nós estamos bem confusos sobre os 3 que passarão para a grande final. Então essas 2 últimas provas serão decisivas para a gente conseguir definir o trio que estará na 8ª prova. A prova de hoje, ela tem uma característica muito curiosa. Vocês lembram do galpão que nós fomos lá do carnaval? Da relação que tinha que se ter com o artesão, com quem estivesse ali na frente, né? Tinha que ter esse cuidado da empatia, né? Essa prova é diferente. Você é quase como observador da relação da pessoa que está na sua frente com o objeto de expressão dele. Dessa extensão que pode ter de uma coisa. Eu sugiro também que vocês pensem, veja bem, fotografada, máquina fotográfica com tripé alto, já tem uma escadinha para subir, e eu como fotógrafo estou aonde? Aqui atrás, fotografando. Olha, disparador, né? Estaria aqui atrás. A ideia é que vocês façam a câmera ser extensão e ser, como o Éder falou agora há pouco, ser internalizada. Né? Então você, como fotógrafo, entra aqui. Você conta com a câmera, mas ela não está numa intercepção, ela não está cortando a tua relação mais de pele com aquilo, tá? E vai ter um clima muito curioso, muito gostoso. É uma metáfora, tá, uma gente? metáfora. Não é pra botar a câmera atrás da cabeça. Não é pra pegar o Éder e levar lá dentro. Eu pensei que era. Tenham muita calma e muito importante, talvez, seja o silêncio. Se alguém tem algo a dizer, diga agora ou cale-se para sempre. Começa a rezar, né? Isso, começa a rezar. Vamos lá, boa Câmeras. sorte. Obrigado. Vamos buscar o equipamento? Divirtam-se. Nossa, será que é skate que a gente vai pegar o movimento, eles pulando? É uma extensão do corpo, né? Até pensei no cabelo, um salão de beleza com cabelo. Comecei a viajar, achei que podia ser aquelas suspensões que as pessoas fazem isso, nas argolas. Pensei em violino, já, logo de cara, extensão do corpo. É um tema que não é novo pra mim. Eu acho que a gente fala bastante disso, de como que a gente tá relacionado com as máquinas, de como a gente tá relacionado com tudo que tá em volta da gente. Extensão do corpo. Eu já logo pensei em malabaristas, perna de pau, alguma coisa assim que estivesse realmente atada ao corpo. Mas fiquei muito na dúvida do que era e eu preferi segurar um pouco a ansiedade para chegar na hora e descobrir o que é. Turma, chegamos aqui na cidade universitária. A próxima prova de vocês vai ser aqui. Vocês vão ter a oportunidade de acompanhar um ensaio da OCAM, que é a Orquestra de Câmara dos Alunos da Escola de Comunicações e Artes, aqui da USP. Para cada tema que nós fazemos, tem algumas questões específicas, né? Quais que vocês imaginam que aqui vai suscitar? Um espetáculo de música, onde a audição é uma coisa importantíssima,
Os músicos têm que estar concentrados e entram 6 pessoas com umas malas, com umas câmeras enormes. Tem uma coisa um pouco solene, assim, de muita concentração. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é que esses músicos, eles estão muito compenetrados e concentrados. E tem um agravante. Este é o último ensaio antes de uma apresentação que eles vão fazer amanhã. Então, eles estão naquela tensão pré-espetáculo, né? As câmeras fotográficas fazem um claque, né? De espelho, se é só full frame, não sei, mas faz isso. Olha, nós vamos ter que regular daqui a pouco, porque existe um redutor de ruído, RR, tá? Vocês vão ter que reduzir. Mas assim mesmo, isso aparece, principalmente a maioria tem ouvido absoluto, e tomar cuidado até fisicamente. Muitas vezes, nós, fotógrafo às vezes é meio invasor, né? Vai entrando. Se você for andar com a maleta, é melhor não andar. Tomar esses cuidados. Na escolha da lente também é importante, porque se você pegar uma lente e se aproximar muito, você pode ter que tomar cuidado. E um ritual de pedir para entrar. Aí, como você falou, é um campo quase sagrado da música. Agora, imagina, por que tu vai fazer clique? Lembrei do Guilherme, que fez 1000 e poucos cliques numa coisa. Ele parecia um beija-flor, o cara. 1000 e tantos. Então, eu pensei em reduzir. Para 6 fotos, eu pensei. O que vocês acham? 6 cliques cada um. É fazer uma foto para uma que vai apresentar. Você acha boa ideia? Uma foto só? Não, 6 fotos. Mas só Você uma já pra sai um cada... ensaio. Você só tira uma pra cada foto. Vamos dar uma colherzinha de chá, vamos fazer um pouquinho mais? Colher de chá. Quantas vocês querem, Uma então? colher de arroz, pode ser? Não, mas quantas? Quantos cliques? Rápido. Vou tirar 6 fotos. Com 1000 eu consigo 50? trabalhar. Quantos? 50, então, 100? pronto. 50. Não, Fechado gente, pro senhor 50. ali. Fechou 50, nós falamos mais nisso? Bateu o martelo, então. Última dica, gente. Esse ensaio dura 1h30. Então, durante essa hora e meia, vocês vão poder ficar lá fotografando invisivelmente. Depois do ensaio, tem um intervalo de 15 minutos. Nesse intervalo de 15 minutos, vocês podem pedir para eles fazerem uma coisa, pararem uma coisa. Ah, quero fotografar um instrumento de um certo jeito, de um certo ângulo que eu não consegui, nananã. Na conquista, claro, né? Mas é isso. Então, 50 cliques, ensaio mais intervalo. Ok? Prontos? Pronto. Então, peguem suas coisas e vamos lá. Vamos lá. Pra mim, o mais difícil não é nem receber o briefing 15 minutos antes da prova, mas sim ter a mesma linguagem nas 6 fotos. Podia ficar simplesmente parado, fotografando a orquestra, ou ficar ouvindo música, que era algo que eu ia gostar de qualquer forma. Eu não gostei da locação para fotografar, eu não gosto da luz, não gosto da nossa limitação do espaço. Porque elas estão muito evidentes, assim. Sim. Para elas caírem no lugar comum é muito fácil, né? Eu vi que você sumiu daqui da área. Fui para os cantos mais obscuros que tem nesse teatro. É muito legal ver eles de perto, tocando, tão perto, que a gente tá sempre distante, que a gente tem a chance de olhar e ver mesmo. Ensaio de orquestra. E o desafio dos participantes é mostrar até que ponto o artista se funde com o seu instrumento musical. Eu acho que para ser invisível, você tem que mimetizar, tem que estar junto, você tem que ser auxílio, sabe? Você some ali porque você está tão integrado que você some. Sim. Tem um filme chamado Ensaio de Orquestra. Tem. Ai, é lindo, amo aquele filme. E tem toda uma questão da dramaturgia interna dos músicos, né? Porque tem toda uma hierarquia, né? Para você chegar a tocar com uma orquestra respeitada e tal, você camela muito. E aí existe muita intriga entre eles. Então, para mim, eu sempre olho pelo esse lado da história. E é gozado, né? Que a nossa produção do programa sofreu muito para arranjar um lugar. Porque não é muito fácil. Para eles é uma invasão, né? Sim. E é gozado porque é um encontro de duas percepções, a visual com a auditiva, né? É muito o que a fotografia não mostra, não grava, né? E eles, na verdade, também têm uma plasticidade que eles não veem. É quase como um Tai Chi Chuan, sabe? Eles pegam e fazem. Tem uma musicalidade. Sim. E o fotógrafo é surdo, né? O fotógrafo é surdo. Como é que ele vai trazer essa coisa, não só da plasticidade, mas como do ritmo, né? Enfim, não vai ser fácil. Eu tô tentando pegar mais do que uma pessoa numa mesma foto. E tentando juntar o instrumento junto do corpo deles.
trabalhar em linhas, né? Usar técnicas de foto para enquadrar certinho. Para mim, uma orquestra é um corpo só. Quando o Feijó falou dos 50 cliques, né, do limite máximo, eu fiquei tranquilo, porque a gente começa a trabalhar pensando a fotografia. Se eu não tivesse essa limitação aí, com certeza eu ia fazer pelo menos umas 300 fotos. Eu comecei observando e absorvendo todas as informações que a orquestra estava me passando. Eu vi poucas agora, nem 10, né? Mas eu penso que vai ter que trabalhar um pouco com crop, dar umas cortadas, porque elas estão muito evidentes. Assim. Sim. Para elas caírem no lugar comum é muito fácil, né? Às vezes um elemento entra lá, mas é tão forte o elemento, a menina tá com óculos para cima, isso chama mais atenção do que o primeiro plano que você quer. Perco o foco de tudo. Perde a atenção do espectador, sim, né? Sim. Fotografar o maestro, ele tem uma importância muito grande dentro da orquestra. Como ele não tem instrumento, é pegar dele essa extensão, que é a própria música, no caso. Eu não vou usar nada que não seja a própria essência da música, que é algo que não existe, que é algo que não é tangível. Eu vi que você sumiu daqui da área. Fui para os cantos mais obscuros que tem nesse teatro. Eu fui com um tema muito certo, tentei procurar um pouco subexpor as coisas pra gente conseguir depois buscar e ter certeza que vai ficar tudo mais ou menos certo. Tô vendo que você guardou 2 chapas. Guardei. O que você vai fazer? Cuida, essas são preciosas, né? São. Vou usar no próximo desafio que tiver limite, eu vou pedir essas 2 a mais que eu tenho aqui. É verdade. Comecei com uma ideia. Eu guardei 10 cliques para essa ideia, eu fiz, consegui concluir. Aí eu comecei a viajar, falei, vamos tentar coisa diferente. Eu fiz 16 cliques até agora. Eu tô achando bem interessante porque não dá para sair clicando, você tem que pensar, guardar o momento exato, eles estão em movimento. Acho que é bom. Eu subo aqui, amor. Ah, por aqui? Ah, tá. Eu não gostei da locação para fotografar, eu não gosto da luz, não gosto da nossa limitação do espaço. Então eu tô pegando os músicos que não estão ensaiando para fazerem poses aqui para mim nessa locação que é linda, né? Que é esse prédio maravilhoso. Esse é o segundo músico que eu consegui sequestrar e vamos ver quantos mais topam, né? Você fugiu do setting lá do nosso set. Fugi. Mas por quê? Não gostei. É? Não gostei da luz, muito elemento, cadeira, você focava cadeira. Eles não estão padronizados, digamos assim, né? Pra A gente. roupa. É, Verdade, exato. verdade. Eu vim pra cá, eu quis brincar com as cores do chão e as linhas, né? Instrumento, a forma, a linha. E dirigir, né? Como eu achava que o instrumento. E fiz a maioria mais do alto. Como eu achava que o instrumento ia ficar mais legal e com uma extensão do corpo deles também, né? Já sei o que vou fazer. Vou olhar bem, vou observar bem, vou ouvir bem, com o passo da música, das coisas.
mas eu tô indo bem no close, bem fechado, pegando mão, pegando extensão, pegando cabelo. Acho maravilhoso. Toda vez que eu vou ver uma ópera ou orquestra no teatro, me emociona, eu choro mesmo. É muito legal ver eles de perto, tocando, tão perto, que a gente tá sempre distante, que a gente tem a chance de olhar e ver mesmo. Aqui é o maestro, né? Tô pegando as fotos dele, que eu queria pegar. Isso é interessante, porque nós estamos falando de extensão do corpo. A extensão dele. Não, mas é legal, né? porque a extensão dele é a orquestra Exatamente. que tá lá, né? Meu foco são instrumentos em mãos. Estou focada nisso, então estou pegando vários instrumentos para ter uma variedade, né, na fotografia. Os 50 cliques é muito bom porque você pensa mais antes de fotografar, não sai fotografando qualquer coisa, precisa de uma calma mais, um respiro para você ver o momento certo do clique. Uma coisa linda, uma coisa legal. Aqui talvez eu... Não, eu vou trocar. Dá uma limpada, né? Não. Não errei. Pera, volta naquela, errou o quê aí? Eu errei, tá sem foco. Não, o foco ajuda muito a fusão. Foco é onírico, né? Lembra sonho. Foco, quando põe a mão em você, eu desfoco, junta a minha mão com a sua. Você vai ver isso aí quando você voltar para editar, você vai ver que você vai descobrir coisas que você não estava vendo. E aí, fins de prova, como foi pra vocês? Difícil segurar o dedo, né? Pra quem fez 1000, fazer 50, tá puxado. Sim. Mas é gozado. Eu vi o Vitor, assim, começou a prova, depois uma moça aí que faz produção da orquestra, a coisa chegou pra mim e falou: aquela pessoa ali é participante? Eu falei, mas ele tá parado? Eu falei, o cara tá assumindo alguma entidade pra eu conseguir fazer, né? Essa aqui, quase uma suicida, né? Subiu em cima de um lugar lá. Ficou pendurada, tirou todo mundo lá de dentro, trouxe pra fora. Natália, por você fez uma opção mais radical. Eu não estava me encontrando naquela locação e daí eu decidi trabalhar, além das formas do músico e do instrumento, as formas desse lugar aqui que a gente tá, que é bem gráfico e bem colorido. Então eu decidi trazer meus personagens para cá. Eu tenho 6 cravados, que são as 6 fotos, né? Nossa, então, eu tenho... certeira, moça. E ainda sobrou foto, pra fazer. Tirou 50? Não, tirei 44, eu Tá acho. vendo? Esse negócio tá dando certo, Cláudio. Por que a gente fica... Depois eles ficam enlouquecidos. no próximo episódio. Vamos ver. Aí chega no último, assim, 10 pra tirar. Vai tirar, 6. Até fazer 1 para 1, né? É. A Elisa tá meio tristinha lá, né? Eu vi uma hora que você parou, você ficou olhando pro... Era a música que te deixou assim? Me relaxou. Pensativa. Ah, é? Fiquei calma. Mas você não tá preocupada com o trabalho? Não, preocupada eu sempre tô. É um estado de alma seu. Patrícia, pra você, como foi? Eu me perdi um pouco no início, quando eu vi eu já tinha tirado 39. E aí, quando ele disse que ia ter mais músicos, iam entrar mais músicos, aí eu falei... Você tirou 39 só na primeira peça? Aí eu falei, nossa, pessoas. agora eu tenho 10, mais ou menos. E aí eu fui mais devagar, aí eu observei. Mas o começo, mesmo tirando rápido, eu acho que deu, assim. Bora pro estúdio? Vamos. Então vamos lá. Essas fotos não tem quase edição. Só o chão que estava um pouquinho, né, sujo, arranhado. Pequenos ajustes. Eu joguei ele em PB e tentei buscar uma luz, especialmente no rosto e nas mãos do maestro, numa coisa meio de caravadiana. Eu desaturei ela também, entreguei elas em PB
para tentar buscar essa unidade das fotos. A gente foi para a orquestra, que é o músico com movimentos mínimos e a relação dele com o instrumento de trabalho, que pede, na verdade, uma outra postura do fotógrafo, que é meio que um silêncio interior, conseguir perceber aquela cena, perceber os pontos de harmonia. E aí ele tem um tempo de composição que é outro. Prova concluída, hora da avaliação. De volta aqui no estúdio, a gente tem a Mariana Tassinari, artista plástica, que vai auxiliar os nossos pintores nessa tarefa. Olha, Mariana, eu tive a oportunidade de fazer uma exposição dela numa galeria aqui em São Paulo. E a Mariana tem um trabalho muito particular em que ela usa dobras, quinas e arestas que, de uma certa forma, convulsionam as imagens que ela capta. No teu livro último, Sobre Tempo, não é mesmo? Você faz essa interação entre arquitetura e paisagem? Esse é o meu último trabalho. Nesse livro, eu fiz algumas colagens. Então, usei muito a mão, o recorte, a colagem. Diferentemente dos meus trabalhos anteriores, que era mais interferências no computador. Sim. Então, tem um pouco a ver, eu acho, com esse desafio. Essa coisa da mão como extensão. E agora nós entendemos do que estávamos falando, né? Porque foi, né, uma preparação muito cheia de enigmas e mistérios e coisas que não podiam ser faladas, mas agora está tudo solucionado. Muito bem, então vou chamá-los. Vamos lá? Vamos lá? Participantes, podem vir. Eu vi todos sorridentes, acho que eles estão felizes com o próprio trabalho. Vamos começar. Guilherme. Como eu gosto muito de música clássica, eu entendi que a extensão, naquele caso, podia ser o maestro com a música e com a orquestra. Você buscou uma saída meio fora da curva, dentro do que a gente tinha imaginado, né? Quer dizer, a ideia de que o corpo do maestro é o corpo de todos e da própria música é uma ideia interessante. Eu fiquei lá na edição dando uma olhada e agora eu percebi, eu odiava essa foto aqui. Mas o cara tá quase tomado. E aqui tem uma ausência, que é a presença do silêncio da história. Ali do preparativo... Se me permite, se contrapõe exatamente esse ponto, que é o mesmo ângulo que eu quis tomar, justamente para passar a ideia de que a presença dele existe a música e na ausência nem os músicos estão mais. Né? Eu gosto do trabalho, eu acho bom o trabalho. Curioso. Na dúvida se destoa um pouco essa, mas... Essa aqui, você diz? Mas ao mesmo tempo pelo diálogo dele, né, ela encerra... Ela é o começo e o fim, do mesmo ponto de vista, justamente para... Acho bem poética essa aqui, é a falta do silêncio, né? Tem um ponto que eu acho interessante, Guilherme, que é o corpo desaparece no fundo preto, né? Aí fica a cabeça, as mãos e aqui que é a partitura, né? Sim. E isso eu gosto muito, talvez até se pudesse dar um corte para enfatizar isso. Agora, o mesmo quase ocorre aqui e aqui. Talvez fosse interessante fechar mesmo esse preto para que o corpo se dilua, né? E ficaria só as mãos, a cabeça e a pulsação, né? Traz muito do que é essa elaboração guilhermística, que é bem interessante, né? Acho que você fez um bom uso dessa luz teatral. Sim. Isso. Acho que poderia só enfatizar um pouquinho mais essa coisa, esse lance que eu te falei do corpo dele sumir, não é? Seria uma ideia boa. Você acha, Mariana, você acha que estou ainda para você? Não, acho que é um bom final. A ordem seria essa. A ordem é exatamente essa. A ideia, justamente porque ele vai ganhando o corpo, né? Ele começa, vai regendo até o ápice dele como maestro. O final é o que a gente já comentou. Né? E o que está sendo avaliado, apesar de você ter uma chance de uma explanação, é a imagem que você entrega. Mas para mim, no meu processo criativo, o que importa é o conceito e a criação. Então agora eu vou chamar o Vitor. Eu tentei forjar os músicos e os instrumentos em um único ser. Isso se efetiva bem aqui, né, nessa imagem. Sim, a trompa é muito interessante, né, porque eles têm que colocar a mão por dentro dela mesmo.
E olha essas duas juntas. Funciona, né, os movimentos? Conversa. Aqui, com as diagonais, né? As duas de cima, né? Mas eu acho que esse caminho aqui tava indo melhor, né? Exato, Vitor, acho que temos de novo aquela situação de você atingir o ápice num certo momento, mas não conseguir manter essa consistência. Aquilo que a gente já falou, quando você alcança um lugar que é muito especial, e acho que você tem que ter essa noção quando você consegue fotografar. Há fotógrafos que dizem que quando isso acontece, dá um certo arrepiozinho, você internaliza aquela imagem, você sente que aconteceu. Eu senti, mas meu medo era ficar muito repetitivo, né? E eu tentei mesclar com outras imagens. O nosso olhar aqui, ele vai meio em elipses, né? E aqui ele se organiza nas diagonais. Eu gostei de uma fala dele, quando ele fala justamente ao contrário do que a gente estava pensando, que era assim, uma coisa da relação, da extensão de corpo. Ele bateu uma gemada, né? Parece que você bateu tudo, misturou. Quer dizer, não ficou extensão, ficou um amálgama, né? Da história. Isso me inquieta um pouco no trabalho. Eu acho que está presente aí. Mas eu também não acho assim um bom trabalho. Eu acho interessante. Mas você, acho que eu acompanho o Éder naquela fala, que se mora isso em você, com certeza você podia ter trabalhado melhor aqui. Eu achei que tinha achado. Mas chegando na bancada de novo, fui surpreendido mais uma vez. É difícil agradar o Éder e o Cláudio, viu? Foi suficiente, né? Pro meu trabalho, pro meu ego. Foi legal, eu gostei de ter feito essa prova também. Falta uma coisa que é importantíssimo tanto na música quanto no ensaio fotográfico, que é variação rítmica. Eu não tava conseguindo me encontrar, tinha poucos cliques. Eu não chorei, mas dentro de mim eu tava chorando. Ele tá com a mão aqui no teclado e não tá tocando. Tá aqui e não tá tocando. Um ensaio de orquestra foi o cenário para que os fotógrafos realizassem seus registros. Mariana Tassinari e os mentores Éder Chiodeto e Cláudio Feijó observam os detalhes desse trabalho. Vamos lá. Quem virá próximo? Elisa. Aqui esse é um belo conjunto, não? Essas três? Eu acho. É muito bom. Eu tô contente com uma coisa, desculpa te cortar, mas é assim, que você parece que decidiu. Lembra na outra prova que eu falei que é muito indecisa, ela sempre faz duas coisas, apresentando as 6 fotos, tem que ter uma certa... Eu gostei muito quando você começou a mostrar, gostei, me simpatizo uma mais, com outra menos, mas no geral eu vi uma evolução tua legal, que foi decisão. Decisão vem de corte, né? Ela queria tudo. Agora ela decidiu querer uma parte e é melhor. E aqui tem uma radicalidade também, né? Optou por uma paleta de cinzas, né? Não tem branco, né, nessas imagens. Não. Que deu também uma sintonia muito fina entre elas. Aquelas três não acompanham com o mesmo pique, né? Dá vontade de ter esse ensaio todo desenvolvido dentro desse aspecto, né, Mariana? Eu também tive essa vontade. E uma coisa... Apesar de ser bonita essa imagem também, né? Aquelas outras também. Uma coisa que eu achei curiosa é que não tem som aqui. Mesmo estando assim, com instrumento, tudo, eu senti um ensaio mudo. Não é ruim isso, não. Tô falando assim, é curioso. A gente foi lá e não tinha jeito, né? Porque você lembra, quando começou a tocar, aquilo entrava no corpo, na alma, né? Talvez pela gama tonal, Cláudio? A gama tonal das a imagens, gama tonal né? desses cinzas, talvez leve para esse quase silêncio. Interessante, ele tá com a mão aqui no teclado e não tá tocando. Tá aqui e não tá tocando. Na minha sensação, né? Tá aqui e não tá tocando, tá aqui e não tá tocando. E é curioso, que parece um momento do para, sabe? Exatamente. O silêncio faz a música, né? Agora, Mariana, aqui parece uma intervenção tua com uma dobra, não? É uma coisa marianística. Depois pesquisa o trabalho da Mariana, que pode te dar ideias também para construção desses planos, pode ser muito interessante. O caminho é esse, é esse lugar que você radicalizou, que só você viu. Esse é teu lugar. Era muito difícil compor lá. Tinha moças que estavam com vestido florido. Então eu falei assim, como construir uma unidade assim, né? Então eu falei assim, não, vou na delicadeza, na sutileza, nos detalhes das mãos. Vamos lá com Rafael.
tentei mostrar nesse ensaio que a atmosfera, tudo em volta deles, desses músicos, eles respiram música. Então eu usei um músico que estava tocando de primeiro plano para fotografar o outro músico. Eu não senti a música nas imagens. Não sei. Foi a primeira impressão que eu tive. Aqui, né, um pouco mais, você vê ele assoprando, mas... Quando você começou a colocar, eu gostei muito do tratamento visual delas. Me atraiu muito. Lembra até aquele outro trabalho seu que você fez de tudo meio baralhado, né? Acho que foi do box, né? Que você fez. Foi uma obra de arte, né? Esse me interessa, mas não me pega. Não tem emoção dos músicos, acho que é isso que falta. E eu acho que falta uma coisa que é importantíssimo tanto na música quanto no ensaio fotográfico, que é variação rítmica. Eu falei pro Vitor, que aquelas duas imagens dele eram muito potentes, que ele devia seguir naquela linha. Ele falou, pô, mas eu fiquei com medo de ficar tudo igual. A gente falou, não, mas não é igual, porque uma vem pelas espirais, outra vem pela diagonal. Tem o mesmo approach, mas não tem a repetição. E aqui acontece o contrário. Você mantém a mesma nota e não varia. É a mesma tonalidade, né, esse ocre que imperou, é o mesmo ponto de vista, e aí isso se torna muito cansativo rápido. Então você, por um lado, tem um gargalo, então tudo bem, então eu vou fotografar a partir de um determinado conceito, ele é o teu gargalo. Mas esteticamente pode ter variações, desdobramentos a partir desse eixo, entendeu? Aqui não, você tem um conceito e tem um plano estético que ambos se igualam, aí dá uma monotonia. Você falou que você fotografou do ponto de vista de um músico, né? Atrás do instrumento, talvez variar esse, né? Ou você variar o seu lugar, o clique, não sei. Existe, assim, um caminho realmente de uma imagem roubada, né? Eu acho legal isso. De uma imagem de um lugar que normalmente, como aqui, por exemplo, visto, abre um pouco o braço, visto por aqui. Foi assim mesmo. Né? Essa coisa roubada e que está numa relação curiosa de imagem. Dá para filosofar sobre isso. Só que quando a gente olha o trabalho assim, no programa, a gente tem que ver esse tratamento que você deu para o tema e a aproximação que você deu para o nosso desafio. Né? Exato. Me parece que você aí não acompanhou, né? Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Então agora a Patrícia. Eu busquei muito essa extensão mesmo do corpo, né? Que eu vi aqui o cabelo, o coque, aqui os dedos, aqui a perna, né? A mão muito delicada com as notas. E o do maestro, eu acho que a extensão dele é a orquestra, mas eu acho que começa aqui, né? Então, quando eu vi a sombra lá de cima, que eu tava no mezanino, eu falei, nossa, eu tenho poucos cliques pra pegar essa sombra certa. E aí, na hora foi... E aí, na hora, eu peguei essa mão. Gostaria de ter clicado mais, mas era muito pouquinho o clique mesmo. Então, eu fiz essa brincadeira. Eu fiz quadradinho porque eu queria dar fechar bem, né, nos lugares. E eu gosto bastante. E a maioria dos meus trabalhos autorais são quadrados. A gente não pode confundir estilo com maneirismo. Então, uma coisa é você ter um estilo que você vai aplicando a determinados projetos seus. Agora tem outros projetos que eles pedem para que você se reinvente. E aí você tem que aumentar o seu leque de abordagens, de estratégias. E aqui precisava mesmo do foco preciso, para a gente ter o desenho, não ter só o contorno, não é? Ou não ter a nebulosidade do movimento. Que ela tem uma prática de fotografar em baixa velocidade, no trabalho dela de autorretratos. Então aqui ela sai um pouco daquele lugar e eu acho que faz um trabalho que está com coerência, tem um belíssimo desenho, que era exatamente o que a gente queria. Essa imagem é belíssima, linda, não? Né? Achei muito bonita. Essa perna fazendo o contorno do... É um cello? Gostei do formato quadrado. E me parece que nenhuma imagem estou, assim. Eu tenho vontade de ver essa um pouco mais escura, ou menos... Eu tentei dar uma escurecida mesmo, mas eu acho que ia ficar muito, né? Sim, mas é um detalhe ali. Tem que proteger por área aqui, né? Isso. Aí acho que você não teria esse recurso aqui agora. Eu dei uma pintadinha de leve só. Mas eu gosto dos movimentos, dos desenhos, olha como o olho vai passeando aqui, né, nas linhas. Eu tenho uma questão com o trabalho. Uma questão que eu acho curiosa, porque você, como fala, tá sempre para dentro, voltada para si mesmo, né? E é duro, né, de repente olhar e ter esse impacto e falar alguma coisa de repente, né?
tenho vontade de falar uma coisa, mas estou me contendo, não consigo me expressar para não te ofender, entendeu? Porque você saiu daquele lugar. Não sei se eu devia ter saído. Adorei o teu trabalho. Achei incrível, muito lindo. Nessa coisa aqui, porque eu gostei também a presença da mão do Éder no seu trabalho. Era maestral. Não sei se você reparou, ele fazendo assim. Ele fez exatamente o que o maestro faz. Música, né? Eu acho que eu tenho a música muito dentro de mim ainda, mesmo tendo virado fotógrafa, assim. Eu queria que meu trabalho transparecesse uma musicalidade mesmo. Tá lindo, tá lindo. Que eu não consegui dar certo como uma musicista, mas agora eu tento escrever letras, né, músicas em forma de Valéria, imagem. fotografar também é criar partituras, não? Sim. O teu trabalho mesmo, ele você vai criando códigos, você vai obliterando a paisagem, mostrando, e isso é uma questão de ordenar ritmos, não? E quando a gente se aventura por linguagens artísticas, você nunca troca uma em detrimento de outra. É uma somatória. Entendeu? É uma coisa que eu tô aprendendo bastante. Exatamente. Não tem como excluir o que você fez antes. Você Fica acaba... em você e vai patrimônio. aparecer. É uma descoberta incrível, assim. Patrimônio. Você vê que dá pra juntar tudo como você disse. E aí, quando ele falou que o Éder tava praticamente sendo o maestro ali, né? Eu não chorei, mas dentro de mim eu tava chorando porque esse meu lado da música é uma coisa que eu reprimi. E quando as pessoas enxergam música no meu trabalho, é praticamente, tipo, consegui. Natália. Aquele sorteio, né? Olá, tudo bom? Natália, você foi para um outro lugar. Foi. Quando eu ouvi o tema da prova, só me veio aquela fotografia de Man Ray, né? Com o cello que ele faz com as costas da mulher. Né? Seria isso, né? Isso, que seria isso, né? Mas e aí eu entrei na locação, eu não me vi fotografando lá. Achei muito... não poluído visualmente, mas eu queria fazer uma composição mais minimalista mesmo, né? Explorar essa coisa do extensão mesmo e fazendo uma composição minimalista. E o cello, eu fiz fotos com outros instrumentos aí também, mas foi o que eu senti que é mais abraçado, assim, que parece mais com o corpo humano, né? Certo. E aí eu fui subir para fotografar de cima, aí tinha essa menina aqui ensaiando. Do lado de fora eu falei, pô, você pousaria ali pra mim e tal, vou te incomodar? Ela, não, tranquilo. Aí a gente foi, aí eu, nossa, deu certo. Vou tentar pegar pessoas. Essa geometria aqui... Te atrai, Muito. E as cores também. Eu tava curiosa pra ver, será que vai ter alguma cor, né? Os 5 foram preto e branco. Né? Não, teve o de Rafa que não foi. Ah, o do Rafa, que era isso. Então são 2. E achei também a ideia de tirar o ângulo de cima de alguma dessas duas. Essas aqui estão lindas. Porque aqui parece que tá num infinito, né? Não entende, tem, né? A profundidade. Essa lembra um pouco uma costela aqui também. Coisa, né? E esse gesto aqui é muito bonito também, né? Putz, lindo. Esse corpo envolvendo o instrumento. Esse começo e fim também, né? Tem uma dança da moça aqui, que ela acaba aqui, né? Incrível. Obrigada. Incrível. Amei. Muito bem. Obrigada. Amei. Eu fiquei me perguntando como eu teria feito esse ensaio. Sim. Achei difícil o tema. Foi difícil. Achei que você conseguiu trazer uma novidade e cumprir o tema, né? Obrigada. E é um trabalho que também tem um frescor meio pop, né? Sai daquele lugar da orquestra de câmara, aquele lugar que é quase uma catedral, né? O silêncio, né? E atrás para um lugar renovado, moderno, né? mais jovial. A limitação de cliques foi tranquilo. Foi até legal, eu acho, porque me fez parar de tentar fotografar lá dentro, eu não estava encontrando nada, e buscar outra solução. Foi uma avaliação super positiva do trabalho, até escolher outro lugar, né, e tal. Eu gostei muito da avaliação. Viram todos e agora eu vou deixá-los a sós com Mariana. Cuidem bem dela. Eu vou levar esses meninos
pro quartinho, Pro pro castigo. De castigo. Eu já trago eles de Tá, volta. tá Até já. legal. Castigo todos vocês, vamos. Já estamos íntimos, agora já é assim, Já se castigo. É. Não, só o Rafael que pegou um caminho ali que Fiquei numa nota só. ficou numa nota só. O que você acha? Você concordou com eles ou você faria de novo daquele jeito? Se arrependeu? Sim, concordo, ele ficou meio parecido, mas eu apostei muito nas cores também, que na impressão ele não deu muito certo. Mas foi difícil fazer, foi bem interessante. Mas comigo é assim, uma prova eu tô lá, outra eu tô aqui. Montanha-russa total. Essa aqui é a última prova antes da eliminatória. Então agora vamos torcer. O Guilherme é o do maestro, que acho que ficou no meio do caminho a ideia. Pra mim O seria... primeiro que mostrou. Sim, sim, sim. E aquele também que ficou muito no Do mesmo Rafael. sentido, né? Acho que talvez o mais fraco. Do Vitor tinha aquelas duas primeiras fotos boas, o resto... Acho que tirando as duas, a Natália e a duas quadradas. Os outros todos têm aspectos para melhorar, né? Estão no mesmo nível. Bem mais fracos. Fracos, não, nada muito a acrescentar. Isso, né? Podemos já chamar o pessoal? Podemos. Podemos. Já estão devidamente castigados. Ah, sim? Agora... Ouviram um hack aí lá atrás? Ai, ai. Bom, como eu disse a eles, este é o momento pré-prova eliminatória. Então, eles estão um pouquinho mais nervosos, mas mesmo assim vocês não vão deixar de falar o que vocês têm que falar. Claro. Por mais duro que seja. Daqui a pouco, vamos começar pelos aspectos positivos. Quem que vocês vão destacar? Vamos lá? Então, Mariana, por favor. Bom, meu destaque foi a Natália. Eu gostei mesmo do trabalho, além de me identificar um pouco, né? Mas eu achei muito inusitado e a cor achei também que me atraiu muito, assim. Um tema, assim, difícil, porque você vai lá fotografar uma orquestra, fazer uma coisa que não seja, né, os músicos ali tocando. Você tirou eles da sala e trouxe seu olhar, eu gostei bastante. Obrigada. E a Patrícia também, que eu achei que você trouxe a sua experiência de música, né, cantora, conseguiu incorporar no trabalho. Ficou bem bonito. Eu fico com a Patrícia. Me atrai muito, muito o teu trabalho, né? Acho que na proposta mesmo tá. E quando eu vi o Éder tocando como maestro as fotos dela, fazendo assim com a mão, aí tá fechado. Ela provocou uma musicalidade aqui no nó, né? Quer dizer, ele regeu a orquestra. E você, Éder? Maestro das fotos. Pois é. Também adorei o trabalho da Natália. Acho que ele renova e quebra uma expectativa nossa do que poderia vir. Isso é sempre muito importante no trabalho autoral, né? A gente tem um olhar de bastidor, um olhar que renova aquilo que o senso comum espera, né? Mas eu vou ficar com a Patrícia agora também, até porque depois de eu reger entre as suas linhas, não tem mais como, né? Mas belíssimo trabalho, muito bem contido, e adorei de novo que você saiu do seu lugar para entender que aquela pauta precisava de uma outra, um outro aporte. Muito bem. O Éder olhando aquelas coisas, o Éder foi o maestro né? Ele começou a mexer a mão do maestro. Eu olhei e falei, o Éder tá maestrando a leitura nossa, né? Ele deu, e isso é válido na fotografia, o jeito que nós olhamos, porque o tamanho da fotografia, o tamanho da ampliação, já produz uma conexão com o observador de aproximação ou distanciamento. Você tem fotos muito grandes na parede, você vai longe. E aquele toque amigo, vai pra quem? Toque amigo. Ah, Toque amigo é o nome pode bom. melhorar, exato. O nome é bom. Eu ficaria com o Guilherme, porque eu acho que o trabalho dele ali é muito interessante. Aliás, as guilhermices são legais, porque as ideias são maravilhosas. A execução quase, né? Mas muito interessante, viu? É só dica amiga mesmo. Vale a pena você ir mais fundo nessa tua história, né? Mariana, pra quem você daria aquele... você pode melhorar aqui. Acho que o Rafael. Pra talvez mudar também. Ficou um pouco monótono, não sei. Talvez dar mais ritmo. Já que virou toque amigo... Toque amigo, gente. Eu vou dar um toque amigo pra Elisa, que ela me seduz sempre com os trabalhos dela, né? Acho que falta uma calibragem mínima ali pra afinar o ensaio como um todo. Aquelas tuas 3 fotos são delirantes de lindas, mas as outras 3 não estão no mesmo patamar.
né? É um pouco como a gente falou com o Vitor também, né? Então é isso, tá quase lá. Vamos lá. Muito bem, então, dito isso, Mariana, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigada, foi um dando prazer. os seus inputs para os nossos participantes. Bem, a próxima prova vocês já sabem. É a última prova antes da primeira eliminatória. E o que vocês podem contar para eles? Ah, meu Deus do céu, por que eu, hein? Alguma coisa. Fala ele que é mais alto. Então agora é pra você, passou a bola, agora é com você. Sorteio. Você gosta de filme de vampiro? De filme de vampiro? Você gosta de filme de vampiro? Vai ter vampiro? Não sei. Não sei também. Então a gente sabe, só que não sabe se vai ter vampiro. É isso que a gente sabe, né? É isso? Fica no suspense, né? A melhor coisa é ficar no suspense e eles não saberem o que vai acontecer. Então tá. Então, assim, no suspense a gente fica por aqui. E na semana que vem tem mais Arte na Fotografia. Até. Patrícia mostrou força na competição com um ensaio belíssimo em preto e branco. Ela e Natália ganharam os destaques positivos dessa prova. Já Rafael, Guilherme e Elisa não estavam afinados a ponto de agradar os jurados. O suspense aumenta e promete tomar conta do próximo desafio, quando apenas 3 fotógrafos vão seguir na competição. O desafio de vocês vai ser esse de criar um roteiro como um roteirista de um thriller. Como arranjar um mistério em um dia ensolarado? Eu não fazia ideia. Você nem dizer o que eu sinto direito. Apesar de já conhecer a locação mais ou menos, eu não tava me sentindo tão confortável assim. O tempo que tava maluco, né? Quando eu subi a ponte